Eu tô aqui, nesse sol quente, tentando trabalhar, mas essas estátuas com o bigolinho de fora estão me desconcentrando. Pisar em Atenas sempre foi um dos maiores sonhos da minha vida. Ver aquele céu, aqueles templos, andar onde gigantes andaram. Senhoras e senhores, fiquei arrepiado igual um gato grego vendo Cão de Hades. Depois foi a vez de levar vocês comigo ao lendário templo de Poseidon, no sul de Atenas, e explorar o cabo por onde heróis andaram e navegaram, o Cabo Súnion. De acordo com a mitologia grega, aqui foi o lugar de onde Teseu partiu para Creta para derrotar o Minotauro e o Saga prendeu seu irmão Cânon na prisão. Portanto, agora mesmo eu vou trancá-lo na prisão lá no rochedo do Cabo Súnion. Tire-me daqui, Saga! Tire-me daqui! E aqui estamos no terceiro episódio da nossa série Os Lugares Mais Épicos da Grécia, para visitar o local das duas batalhas mais importantes e decisivas da história da Grécia. Não, fanboy, isso não é Esparta, não. Isso é Maratona e Salamina. E os gregos geralmente são pessoas muito felizes, animadas, menos esse senhor aqui que está com a cara quente usando esse monte de pano preto nesse calor infernal do verão da Grécia, enquanto o Braguinha está fresquinho usando Insider. Eu usei Insider em cada canto que eu me enfiei na Grécia, meus amigos. Templos, praias, cavernas, e eu tirei onda. Olha esses NPCs olhando para mim aqui, ó. Achando que eu não vi? E se você também quiser passar bem nesse verão com a Insider, tome esse descontão de 15% na compra de qualquer item do site. É só clicar no link na descrição e usar o meu código e aproveitar. Esse senhor sofrido faria de tudo para usar Insider nesse calor brabo. Então, em homenagem a ele, use Insider você também. E em homenagem aos grandes heróis do passado, nós seguimos nossa odisseia pela Grécia. Estamos partindo de Atenas, dirigindo cerca de 50 quilômetros a nordeste, pegando a estrada em direção ao local onde a primeira batalha decisiva entre o Ocidente e o Oriente aconteceu. A primeira batalha onde poucos lutaram contra muitos. E a vitória nesse lugar ecoaria pela eternidade. Assim como os gregos há 2.500 anos atrás, nós chamamos esse lugar de Maratona. Olhando essas areias brancas, essas águas verdes, tranquilas, esse lugar paradisíaco, a única coisa que eu consigo imaginar é os atenienses chutando as bundas moles dos persas. E foi exatamente aqui, nesse ponto em que eu estou, nesse parque arborizado, onde os atenienses encontraram os persas. Eles escolheram esse local aqui especificamente porque aqui ficava o que eles chamavam de o pequeno lamaçal, ou o pequeno pântano, que era onde eles teriam mais vantagem contra as forças dos persas, porque eles tinham mais de 30.000 homens, tinham cavaleiros e os atenienses eles estavam confiando apenas na sua infantaria pesada. Então aqui seria o local onde os atenienses poderiam frear esse avanço com seu número menor, mas ao mesmo tempo aproveitando o terreno, e com o terreno eles conseguiriam superar os números persas. Heródoto nos conta que os gregos e persas ficaram dias se encarando aqui sem nenhum dos lados iniciar o ataque. E aí a gente só imagina o peso e a responsabilidade que recaía sobre os gregos nesse momento tão decisivo. Agora, uma sensação curiosa andar por essas terras aqui e imaginar que esse lugar foi palco da batalha mais importante da Grécia Antiga. A gente pode dizer que é a mais importante porque foi a primeira batalha onde se provou para o mundo que os persas poderiam ser derrotados. E, acima de tudo, o menor número dos atenienses. 10.000 atenienses, ou melhor, 9.000 atenienses ajudados por 1.000 plateus contra mais de 30.000 persas. Então, além desse primeiro embate ter sido épico e de proporções assim significativamente desfavoráveis para os gregos, mesmo assim eles se colocaram contra todas essas probabilidades aqui e conseguiram então frear os persas e derrotá-los nessa primeira batalha que provou então definitivamente que os persas seriam derrotados. E um general grego liderou os atenienses nessa batalha por tudo, Milcíades. E foi exatamente aqui, nesse ponto onde a gente está, nessas areias,
E nessa praia aqui, chamada de Chnia, que os 600 navios persas pararam, porque como vocês podem observar, olhando toda essa extensão aqui de areia, isso aqui tudo é a Baía de Maratona. Então era o melhor local para essa força persa impressionante de 600 navios conseguirem aportar e então marchar em direção a Atenas. Nenhum outro local era mais propício para essa invasão persa do que começar aqui, na Baía de Maratona, por esse motivo geográfico aqui. E Heródoto conta pra gente que depois da batalha ter acontecido lá no pequeno lamaçal, ou no pequeno pântano, os atenienses vieram correndo então de lá, daquela direção até aqui, onde os navios persas estavam ancorados. E aqui foi o último momento da batalha. Heródoto conta pra gente que os atenienses ficaram no frenesi tão impressionante que eles foram em direção aos navios, seguraram os navios com as mãos para impedir que eles partissem, enquanto os persas cortavam os seus braços. E quando eles não tinham mais as mãos, eles mordiam os navios. Tamanha a resistência e a determinação de luta dos atenienses. E depois da derrota, os persas completamente devastados, 6.200 aproximadamente, foram mortos aqui. Os persas então saíram em direção ao Cabo Sunion, no sul de Atenas, para contornar as águas e pegar a cidade de Atenas desprevenidas, porque todos os soldados estavam aqui. Mas quando eles chegaram lá, os soldados atenienses já tinham marchado os 42 quilômetros, sendo antecedidos por Fidípides, o maratonista, que até hoje nós fazemos a maratona em honra à memória dele. E ele chegou então, avisou a cidade que eles tinham vencido e gritou a famosa palavra Nike. E os atenienses então se prepararam para a chegada dos persas. Foi, sem sombra de dúvidas, aqui o momento mais decisivo da história da cultura ocidental. Agora a gente está caminhando aqui, sentindo um lugar muito especial. Esse é um caminho aqui que leva a gente para o túmulo dos Plateus, os 1000 que lutaram na Batalha de Maratona junto com os atenienses. Ó, tá vendo ali? É para lá que a gente vai. Eles ainda estão enterrados ali. Os que morreram, e aproximadamente, segundo as contas de Heródoto, se ele estiver correto, 11 plateus foram enterrados ali. Cada passo que eu dava em direção a essa porta era um arrepio, uma mistura de admiração e respeito por esses bravos homens. A gente está abaixo do túmulo memorial dos Plateus. Aqui, 11 Plateus foram encontrados exatamente como Heródoto nos conta. Olha aqui. E o que é notável em relação a esse esqueleto aqui é o seguinte: esse aqui especificamente tinha 1,90 de altura. Era muito grande para a época, porque os gregos nessa época tinham aproximadamente 1,70 de altura, no quinto século. Então aqui foram encontrados exatamente os 11 esqueletos dos Plateus que lutaram na Batalha de Maratona. E aqui, nesse jarro aqui, foi encontrado um jovem de aproximadamente 10 ou 11 anos que possivelmente era um ajudante, carregava armas, ajudava em afazeres não militares. Impressionante. Em relação a esse tipo de enterro, é que no quinto século antes de Cristo não era mais comum eles fazerem esse tipo de monte para enterrar coletivamente. Eles enterravam individualmente nos chamados karameikos, que são aqueles túmulos com lápides de mármore. Eles eram entregues aos seus familiares para serem enterrados, mas para remontar a Batalha de Troia e toda aquela lenda envolvida, eles tentaram reproduzir para passar a mítica da batalha realmente, né? Então eles foram enterrados juntos, os 11 Plateus aqui. Saindo do túmulo dos Plateus, a cerca de 1 quilômetro dali, entramos em um local que é um verdadeiro santuário de heróis. E aqui, senhoras e senhores, a gente está indo ao encontro de um lugar muito especial, que não se trata só de chão do local onde a batalha aconteceu, é muito mais do que isso. Aqui a gente vai fazer uma verdadeira conexão com o passado. Heródoto conta pra gente que depois da Batalha de Maratona,
192 atenienses morreram, deram suas vidas para derrotar os persas. E eles foram enterrados juntos, como irmãos, para lembrar esse feito magnífico. E é exatamente aqui, senhoras e senhores, debaixo desse monte, que estão os 192 atenienses que deram suas vidas na Batalha de Maratona em 490 a.C. E assim como os plateus, os atenienses também foram enterrados juntos nesse grande monte como os heróis honrados na Ilíada de Homero. E depois da batalha, então, os plateus e os atenienses tendo sido enterrados, cerca de 20 anos depois, os atenienses resolveram construir um troféu que pudesse ser uma lembrança vívida a todos que passassem pela região de que aqui, nessas planícies, os atenienses lutaram e venceram os persas. Então, cerca de 20 anos depois da batalha, eles construíram esse troféu aqui, que é conhecido como Troféu de Maratona. E junto com o túmulo dos plateus, o túmulo dos atenienses, esse troféu aqui seriam marcos importantes que todos os anos seriam lembrados pelos atenienses, quando poucos derrotaram muitos em nome da democracia. Essa aqui é só uma réplica, porque os restos da original estão aqui no Museu Arqueológico de Maratona. Esse aqui é o grande troféu de Maratona, que foi erigido poucas décadas depois da batalha. Chegou a hora de deixarmos a sagrada terra de Maratona e dirigir de volta a Atenas, porque de seu porto lendário vamos navegar pelas águas que afundaram o Império Persa. Senhoras e senhores, estamos aqui num porto de Atenas chamado Pireus. Sabe por que esse porto é tão importante? Foi daqui que os navios atenienses saíram para uma das batalhas mais lendárias, a batalha mais lendária da história e a mais importante da Grécia Antiga. E a gente vai para uma ilha onde toda a treta rolou e você vai entender como. Aqui estamos saindo de Atenas, seguindo pelo mesmo caminho que os atenienses fizeram em busca de abrigo contra os persas em 480 a.C. E foi exatamente aqui, nessas águas, no Estreito de Salamina, que os atenienses encontraram os persas em 480 a.C., em uma das batalhas mais lendárias da Grécia Antiga. E por essas mesmas águas, os atenienses voltariam triunfantes para reconstruir sua amada cidade. Senhoras e senhores, bem-vindos à Ilha de Salamina. Salamina é um lugar calmo e tranquilo, mas que presenciou uma tempestade mortal vinda do leste há mais de 2.500 anos atrás. E aqui, cruzando esses portões, senhoras e senhores, a gente chega no monumento principal de Salamina, que é a tumba dos guerreiros que deram suas vidas para salvar Atenas da dominação dos persas. Peraí, aqui é uma tumba mesmo? É uma tumba. Tem gente aí? Tem. Você leva sua esposa e namorada para comer em restaurante chique, né? Eu levo a minha para conhecer cemitério de heróis gregos de 2.500 anos atrás. Foram 371 navios gregos contra cerca de 700 persas e só os atenienses forneceram a metade de todos os navios fornecidos pela coalizão dos gregos. Aqui, senhoras e senhores, exatamente onde a gente está, sobre esse monte, se encontram os cadáveres dos guerreiros gregos que deram suas vidas nessa famosa Batalha de Salamina, que aconteceu por volta de 26 ou 27 de setembro de 480 a.C. Então, sob os nossos pés estão os corpos dos guerreiros que lutaram com todas as suas forças e sacrificaram sua cidade, Atenas, para vencer, derrotar os persas e salvar a democracia e a cultura ocidental. E esse monumento aqui atrás de mim representa a ideia do que foi a batalha. A gente vê dois hoplitas gregos, o seu trireme. Ao mesmo tempo, ele é um monumento novo, ele é moderno, foi construído na metade do século XX. E ele não está historicamente correto, como vocês podem perceber, tem muita bundinha de fora,
piu-piu também aparecendo e, claro, que os hoplitas gregos nesse momento estariam armados e protegidos, principalmente com sua couraça de linho e não com aquela musculata que era típica dos hoplitas gregos, porque caso o navio naufragasse era muito mais fácil tirar o linho. Então eles não estariam lutando assim peladões como a gente imagina, não. Depois da Batalha de Salamina, a marinha persa foi dizimada e nunca mais tentaram conquistar a Grécia novamente. Assim, não dá para descrever a sensação de imaginar os atenienses aqui, sobre esse monte. Dá pra gente sentir o cheiro, o vento. Imaginar os atenienses aqui, observando a sua cidade ao longe, sendo queimada, completamente destruída pelos persas, enquanto os navios atenienses aqui, exatamente nesse estreito, batalhavam contra os persas. É um lugar lindo, paradisíaco, mas ao mesmo tempo é um lugar que representou uma luta sangrenta e brutal para a preservação do próprio povo grego. Pelo bem do mundo livre e da ainda nascente e frágil democracia. E está na hora de partirmos de Atenas e pegarmos um voo para nosso destino final, o destino dos meus sonhos, uma ilha mitológica, o lar do maior herói, do maior poema épico, do maior poeta da história e da cultura ocidental.